Está começando pela TV Novo Tempo o programa Evidências, sempre buscando fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos continuar nossa apresentação de elementos históricos que nos ajudam a responder uma importante questão do cristianismo. Podemos realmente confiar no Novo Testamento? Na semana passada, vimos que o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego por ser esta a língua franca do Império Romano. Também mostramos os livros que compõem a coleção neotestamentária e desvendamos a origem do título Novo Testamento para esta porção das Escrituras Sagradas. Finalmente, descortinamos os bastidores do Concílio de Nicéia em 325 d.C., procurando descobrir se era verdade ou não a acusação de que os livros do Novo Testamento foram escolhidos de acordo com a conveniência política da ocasião. Hoje vamos continuar tratando de outro assunto delicado. Todos os teólogos cristãos reconhecem que não temos em nossos dias nenhum original do Novo Testamento, mas apenas cópias dele. E estas cópias não eram poucas vezes divergentes uma em relação à outra. David Hume costumava citar uma frase de Rousseau, segundo a qual um homem gasta a metade de sua vida para escrever um bom livro e a outra metade para corrigi-lo. Se assim é com o original, imagine então com cópias. Aliás, mesmo hoje, com todos os recursos de revisão que possuímos, não é incomum livros saírem com erros da editora. Agora, imagine antes da invenção da imprensa. Imagine numa época em que os livros eram copiados à mão. Eram copiados de maneira muito insalubre, em salas mal iluminadas e com recursos bastante limitados. Muitos copistas dedicavam praticamente a vida toda nesta arte de copiar manuscritos. Não havia outra maneira de se reproduzir um livro na antiguidade. Em média, os monges gastavam 1 ou 2 anos para se copiar toda a Bíblia, e isto trabalhando horas e horas a fio, todos os dias, com pequenos intervalos apenas para orar, comer e dormir. Aliás, dormir não mais do que 6 horas por noite. Nesse contexto, é claro, os erros seriam inevitáveis. Aqui você tem uma página do Códice Vaticano do IV século com uma nota marginal feita pelo próprio copista entre as colunas 1 e 2. Sabe o que aquela nota diz? Trata-se de um recado mal criado que um copista ou revisor escreveu para alguém que havia modificado o texto original. Ele escreveu assim: ó insensato, ó desonesto, deixe o texto antigo como estava, não o altere. Os erros poderiam surgir de várias situações, como, por exemplo, a simples falta de um óculos. Problemas de vista eram comuns naquele tempo, mas lentes de aumento eram um artigo de luxo. Poucos poderiam ter o privilégio de possuir um par de óculos. Então imagine como era fácil se equivocar com algumas letras gregas. Aqui você tem a letra maiúscula θ. Agora veja uma outra letra, o ômicron. Perceba como é fácil confundir uma com a outra, ou quem sabe confundir ainda a letra psi com a letra y. O erro também poderia ocorrer por uma simples distração do copista. Veja que nesta passagem de 1 João, o Códex Sinaítico mostra o descuido do copista que deixou de fora a palavra homem e a inseriu posteriormente sobre o texto já copiado. Esta outra página mostra ainda outras correções feitas depois que o texto estava já pronto, já copiado. Na verdade, houve tantos erros que hoje não é possível existir sequer 2 manuscritos bíblicos, um exatamente igual ao outro. Esses erros são tecnicamente chamados de variantes textuais, isto é, um manuscrito apresenta o texto de uma forma, enquanto outro apresenta de modo diferente. Vejamos um caso ilustrativo. Em algumas versões da Bíblia, o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, aparece assim: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Já noutras, o texto aparece desse jeito: Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Como você vê, o texto é bem diferente, não é mesmo? Mas fique tranquilo, o grego explica essa distinção. No grego,
A diferença entre as palavras vestes e mandamentos é apenas uma questão de letras iniciais. Vestes, no acusativo plural, se escreve istolás e mandamento escreve entolás. Você viu como são parecidas? A diferença está entre um sigma ou um S e um N no início de cada palavra. Até o som é parecido. É por causa de alterações como esta que calcula-se que existem cerca de 100 a 400 mil variantes textuais no Novo Testamento. Agora veja, considerando que existem cerca de 138 mil palavras no texto grego do Novo Testamento, temos de concordar com a observação feita por Bart Ehrman, um dos maiores críticos atuais da fidelidade bíblica, que escreveu: As variantes textuais superam o número de palavras do Novo Testamento. Não há sequer 2 manuscritos iguais. Logo, é impossível saber como seria o texto original. A acusação se agrava quando a suspeita cai sobre a intencionalidade dos próprios copistas. Alguns autores dizem que os monges mudavam deliberadamente o texto original para agradar não somente ao Papa, mas também aos nobres e aos reis. Em dezembro de 2008, a revista Super Interessante trouxe esta matéria de capa: Quem escreveu a Bíblia? Nela, o autor José Botelho desafia os leitores. A religião diz que ela veio de Deus, mas novas evidências revelam como os textos sagrados foram escritos e manipulados pelos homens. Conheça os verdadeiros autores da Bíblia e o real significado do que eles disseram. Vamos iniciar a nossa resposta pela própria observação de Bart Ehrman, de que o número de variantes impossibilita saber como seria o texto original. Bem, lembrando que o nosso programa é sobre o Novo Testamento, vamos nos limitar apenas a exemplos desta parte das Escrituras, está bem? Quando o autor fala de centenas de milhares de variantes no texto grego do Novo Testamento, ele assusta o público com a informação, mas esquece-se de dá-la por completo. Ele não diz, por exemplo, que 99% dessas variantes são mudanças de letras ou ordem das palavras que não alteram em nada o sentido original do texto. São trocas ínfimas, como substituir acidentalmente Jesus por Senhor ou Cristo por Jesus, ou confundir uma letra Ri com uma letra K, e assim por diante. Interessante que Bart Ehrman, o autor dessas acusações sem fundamento, tenta aumentar o prestígio de suas acusações, afirmando ter sido aluno e discípulo deste homem, Bruce Metzger, o maior especialista em crítica textual do Novo Testamento, falecido em fevereiro de 2007. Mas Metzger, se estivesse vivo, jamais endossaria os dizeres de Bart Ehrman. Pelo contrário, veja o que ele escreveu no livro O Novo Testamento, seu pano de fundo, desenvolvimento e conteúdo, revisado um pouco antes de sua morte. É importante mencionar que, embora hajam milhares de divergências de palavras entre os manuscritos da Bíblia, mais no Novo Testamento que no Antigo, a grande maioria de tais variantes envolve detalhes sem maiores consequências. E naqueles pouquíssimos casos que envolvem conteúdo, os especialistas possuem técnicas de crítica textual que podem determinar em maior ou menos grau a probabilidade de como seria o texto original. De qualquer modo, nenhuma doutrina fundamental da fé cristã depende destas poucas passagens em que há incerteza textual. O texto que mostramos de Apocalipse 22:14, bem-aventurados os que lavam suas vestes ou os que guardam seus mandamentos, esse texto é um exemplo clássico desta minoria de passagens que não conseguimos saber como seriam no original. E nesse caso, como você pode ver, o que importa? Ambas as leituras, bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras, ambas confirmam ou ecoam verdades cristãs e nenhuma doutrina central do cristianismo depende exclusivamente destas passagens para se sustentar. Mas alguém ainda pode argumentar. Ora, o fato de Metzger ter sido um grande mestre não impede que Bart, seu discípulo, pudesse discordar dele. Isto é verdade. Mas veja o que o próprio Bart escreveu numa publicação feita noutro livro chamado The Lost Christianities, que foi escrito quando ele já estava apresentando um ceticismo. Nesta época, Bart já admitia:
A despeito das acentuadas diferenças entre os manuscritos, os acadêmicos estão convencidos de que nós podemos reconstruir a mais antiga forma das palavras do Novo Testamento com razoável precisão. No programa da semana passada, mencionamos que John Bargon catalogou mais de 86 mil citações do Novo Testamento em escritos que foram produzidos antes do IV século. Ora, o próprio Bart Ehrman, num livro publicado em coautoria com seu mestre Bruce Metzger, admitiu o seguinte: as citações antigas do Novo Testamento são tão numerosas que, se todas as outras fontes para o nosso conhecimento do Novo Testamento fossem destruídas, ainda teríamos material suficiente para reconstruir praticamente todo o texto do Novo Testamento. E deixe-me dar mais uma informação para você. O Novo Testamento é reconhecido mundialmente como o livro que tem a maior quantidade de cópias feitas antes da invenção da imprensa. Só de manuscritos gregos temos mais de 5.500 textos. Se somarmos então os lecionários, as citações livres ou as versões antigas em latim, copta, siríaco e outras, o número de cópias do Novo Testamento sobe para mais de 24 mil textos. Só para constar, o clássico da antiguidade que ocupa o segundo lugar de preservação em cópias é a Ilíada de Homero, com 643 manuscritos. Depois dela, vêm os textos de Demóstenes e Sófocles, ambos com menos de 200 exemplares. E o número de cópias daí por diante tende a diminuir cada vez mais. Agora, ao contrário do que possa parecer, a quantidade de manuscritos ou de cópias aumenta exponencialmente para os especialistas a chance de um documento ter o seu original preservado. O Novo Testamento está, portanto, em larga vantagem em relação aos demais escritos ou clássicos da Antiguidade. F. Bruce, um dos mais famosos catedráticos de Novo Testamento da Universidade de Manchester, na Inglaterra, afirmou o seguinte: a evidência textual a favor dos atuais escritos do Novo Testamento é muito maior que a evidência a favor de quaisquer outros escritos de autores clássicos sobre cuja autenticidade não paira a menor sombra de dúvida. E sobre aquele número absurdo de 100 a 400 mil variantes textuais, é importante colocar que, além do que já demonstramos, ou seja, que são alterações em sua maioria insignificantes, troca de letras, sílabas ou sinônimos, é importante também esclarecer que este número exagerado de variantes é proporcional à quantidade de textos que dispomos. Deixe-me explicar isto de um modo melhor. Se uma única palavra foi escrita erroneamente em 3.000 manuscritos diferentes, ela então é contada como sendo 3.000 variantes e não como sendo apenas uma. A rigor, poderia-se falar de um erro que se repete em 3.000 diferentes manuscritos e não 3.000 diferentes erros. Assim, uma vez entendido o processo de contagem, se eliminarmos as variantes de ordem mecânica, como por exemplo erros ortográficos, as variantes mais importantes que permanecem são surpreendentemente poucas sob o aspecto numérico do Novo Testamento. Bem, isto foi o que poderíamos dizer em relação a variantes textuais. Agora, e quanto àquela outra acusação de que os monges modificavam deliberadamente os manuscritos bíblicos de acordo com a ordem da Igreja? De fato, como já dissemos, o único modo de se reproduzir um livro na antiguidade era copiando-o à mão. Tarefa esta realizada por monges copistas. Eles raramente saíam de seu monastério e passavam a vida copiando, catalogando antigos manuscritos. Após a queda do Império Romano, grande parte da literatura da antiguidade grega e romana se perdeu, mas foi graças ao trabalho de monges copistas que livros como a Ilíada de Homero e a Odisseia chegaram até nós. Bem, que eles às vezes mexiam no texto, isso é verdade. Um exemplo está no século XV. Naquela época, um grupo de copistas trocou deliberadamente o termo babilônios do Antigo Testamento pelo termo infiéis. Esta era uma maneira de criticar os muçulmanos que disputavam com os espanhóis o território da Península Ibérica. Numa outra situação, eles acrescentaram à primeira epístola de João, capítulo 5, verso 7, uma pequena nota para equiparar o verso à doutrina da Trindade. Mas a questão fundamental é a seguinte: teriam sido essas mudanças constantes
ou foram apenas situações esporádicas e muito pontuais? Noutras palavras, até que ponto eles modificaram o texto bíblico de modo acentuado para satisfazer aos interesses teológicos e políticos da igreja? Foram mudanças que impossibilitaram a recuperação do texto original das Escrituras? O primeiro erro desse tipo de suspeita levantada pelos críticos está no anacronismo que eles contêm. As grandes massas da Europa medieval eram formadas por pessoas analfabetas com pouco ou nenhum contato com obras literárias. Não era, portanto, interesse da igreja convencer as pessoas através de livros escritos. E mesmo que assim fosse, esses livros seriam pouco eficazes diante de uma maioria iletrada. A igreja certamente teria outros métodos para convencer o povo de seus dogmas, e a distribuição de literatura em massa certamente não era um deles. Pelo contrário, o estudo e a leitura particular da Bíblia não eram franqueados ao público leigo. Além disso, como já dissemos no programa da semana anterior, se a Igreja Católica medieval tivesse mesmo incumbido seus monges de alterar os textos para facilitar o embasamento de seus ensinos, o catolicismo hoje teria, inevitavelmente, a teologia mais biblicamente embasada de todos os ramos do cristianismo, porque já teria alterado os manuscritos a seu favor. Noutras palavras, o texto do Novo Testamento, se houvesse sido mudado pela Igreja Católica, estaria hoje recheado de passagens favorecendo o culto a Maria, a celebração dos santos, a infalibilidade papal, a eficácia dos 7 sacramentos, a ordenança do celibato sacerdotal, a obrigatoriedade das missas, a ordem de Cristo para se guardar domingos e festas, etc. Mas, estranhamente, nada disso está lá. E deveria estar, se fossem realmente os textos alterados na Idade Média. Um caso ilustrativo podemos ver nesta passagem do Evangelho de Mateus. Ela está no capítulo 23, verso 9, onde lemos: A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, o qual está nos céus. Ora, este texto era muito perigoso para a tradição eclesiástica da época. Sabe por quê? É que na versão em latim era dito que não deveríamos chamar ninguém de pater. Note que a palavra pater era justamente o modo como os católicos medievais se dirigiam ao seu vigário local, que em português traduzimos por padre. Agora raciocine comigo. Se os monges daquela época mudavam o texto ao bel prazer da igreja, passagens como esta, que numa leitura rápida pareciam desautorizar um costume oficial da igreja, deveriam ter sido retiradas do Novo Testamento. Mas elas foram estranhamente mantidas, o que demonstra que esta generalizada manipulação textual só existe na mente criadora dos autores críticos, talvez inspirados por teorias da conspiração que não correspondem à realidade dos fatos. E não é somente isto. O Novo Testamento contém até hoje algumas aparentes contradições, lógico, sem importância, mas que certamente teriam sido corrigidas se o texto bíblico fosse realmente manipulado da Idade Média. Por exemplo, se você tomar a sua Bíblia em casa e ler atentamente Mateus capítulo 21, verso 19, verá a história em que Jesus amaldiçoou uma figueira sem frutos que imediatamente ficou seca. Porém, no livro de Marcos, capítulo 11, versos 12 a 20, parece que o secamento só aconteceu no dia seguinte. É uma contradição, não é? Num evangelho, diz que Jesus curou 2 cegos em Jericó. No outro, diz que era apenas um. Ora, por que os monges não corrigiram esse tipo de discrepância que atentava contra a idoneidade do relato? A resposta é simples, porque a alegada manipulação, repetimos, especialmente com intenções teológicas, não ocorreu nos moldes como os críticos apresentam, e o texto pode sim ser recuperado em sua quase totalidade. Eu quero mostrar uma coisa para você. Eu tenho aqui em minhas mãos um fragmento de um papiro encontrado no Egito por volta de 1920. Ele está escrito dos 2 lados, como você pode perceber. É um papiro que hoje recebe o nome de Papiro Johns Highlands, ou P52. Ele contém o que nas Bíblias modernas corresponde a alguns versos do Evangelho de João, capítulo 18. Muitos eruditos acreditam que
Este papiro foi escrito por volta de 125 depois de Cristo, ou seja, cerca de 2 ou 3 décadas após a morte do apóstolo João. Agora, o incrível é que o texto deste fragmento concorda quase integralmente com o que aparece em manuscritos posteriores, e isto é muito importante. Tal evidência nos mostra que não houve alterações substanciais no texto e que o Evangelho de João já circulava pelo Egito poucas décadas depois da morte do apóstolo, o que nos leva a crer que a mensagem que ele pregou foi realmente registrada no primeiro século e não apenas no final do segundo século, como diziam os críticos na ocasião, negando inclusive a autoria apostólica do Evangelho. Portanto, o livro de João foi escrito por uma testemunha ocular dos eventos ali mencionados e até mesmo um simples pedaço de papiro pode confirmar isto. É incrível como a Bíblia é confirmada por fragmentos tão pequenos. O Dr. Frederick Kenyon, antigo diretor do Museu Britânico, escreveu: o intervalo entre a composição original do Novo Testamento e a mais antiga evidência que temos a seu respeito é tão pequena que lança por terra o último fundamento para qualquer dúvida acerca da confiabilidade textual das Escrituras. Finalmente, a integridade dos livros do Novo Testamento pode finalmente ser estabelecida. E quanto à arqueologia? O que ela tem a dizer a respeito do Novo Testamento? Ela também ajuda a confirmar a autenticidade histórica deste conjunto de livros? Bem, se você está curioso para saber a resposta a essas últimas perguntas, então não perca nosso encontro semana que vem, aqui na TV Novo Tempo. Até lá!